Oi! Espero, né, pessoas, que vocês estejam bem. Bem no contexto de uma pandemia, lógico. Eu acho que bem ninguém tá. A gente fica tenso, ansioso, a gente quer voltar a fazer as nossas coisas o quanto antes possível. A gente quer ir pra escola, né? A gente quer se ver, até reclamar, né? De ir pra escola. Enfim, sintam-se acolhidos pra minha aula. Espero que dê tudo certo, que a gente se entenda, né? E vamos lá então. Eu tô gravando vídeo, obviamente, né, na minha casa. Então, assim, vai ter barulho, porque eu não tenho, né, engraçado isso. Até, nossa, eu não tenho estúdio pra gravar aula. Não tenho experiência pra gravar aula. Mas, pra tudo na vida dá-se um jeito. E vamos lá. O texto que foi, né, que eu mandei pra vocês, Arte na Antiguidade. São o que? 3 páginas de texto. Vamos para o texto. Coisas, né, importantes. Tenham aí com vocês o caderno, um lápis, uma caneta, uma canetinha, enfim, alguma coisa para que vocês anotem no caderno. E vamos lá. Título: Arte na Antiguidade. Estamos falando de arte na Antiguidade, na Grécia Antiga. Por que na Grécia Antiga? Porque a gente vai falar de Platão e de Aristóteles. Então é no contexto lógico que eles estavam inseridos. Estamos em estética. Espero que vocês lembrem disso. A gente trabalhou um pouquinho, né, da noção do que é estética para a filosofia, o objetivo da estética dentro da filosofia. E como eu já havia explicado para vocês, no início do ano, né, a gente vai por temas, normalmente ordem cronológica. Então a gente tá aqui, né, no entendimento que se tinha de arte na filosofia. O termo estética mesmo, como a gente já viu com Platão, com Aristóteles, o termo estética ainda não existia. Mas a filosofia já estudava ou analisava, se questionava, enfim, sobre a arte. Então estamos aqui no Platão e Aristóteles. Caderno, caneta, anota lá o título, né, do texto que a gente vai trabalhar. Arte na Antiguidade. Eu vou indicando os tópicos para vocês anotam aí e eu vou falando. Depois desse vídeo, né, vocês vão assistir o vídeo, vão ser 2 momentos, tá? Primeiro, esse vídeo, eu falando do texto que eu mandei antes, indiquei a leitura obrigatória, né? Aí, segundo momento, depois que vocês assistirem esse texto, eu vou dar um tempinho e vocês vão me mandar as questões, coisas que vocês não entenderam, coisas que talvez vocês lembraram vendo o texto, vendo a aula. Vocês vão me dar esse retorno e eu vou fazer um outro vídeo respondendo tudo isso. Aí depois eu encaminho a atividade, porque estamos com o ano letivo correndo. Vocês precisam de nota para, né, serem aprovados no final do ano. Então essa é a ordem das coisas. Então, repetindo. Primeiro momento, agora, explicação do texto. Segundo momento, retorno, né? Eu vou responder as dúvidas de vocês e vamos fechar os argumentos e as ideias do texto. E o último momento, né? Eu tinha falado que eram 2 momentos, os 2 momentos referentes à explicação do texto e o último momento, atividade avaliativa, ok? Então, anotou o título
bonitinho, com uma caneta colorida, grifou e tal, tem um conceito-chave e que é a principal coisa que vocês precisam saber, que vocês vão sair daqui, né, ó, sabendo, que é mimesis. Aí no texto que vocês têm, tá escrito mimese, mas é a mesma coisa, mimesis. Ok, vamos falar sobre isso, mas não agora, porque vamos, né, pela ordem do texto. Primeiro tópico, quer dizer, voltando. Então, vocês vão anotar aí no caderno de vocês. Conceito-chave do texto. 2 pontos. Mimesis. Eu vou repetir que talvez alguém se perca. Talvez, né, o Luiz, querido Luiz, na terceira 5, né? Então, vou repetir. Assim, ó. Conceito-chave. 2 pontos. Mimesis. Anota isso. O que é o conceito-chave? É o conceito principal do texto. Certo? Isso é o conceito-chave. É a coisa principal do texto. É o que, né, o conceito principal que vocês têm que aprender agora. Anotado isso, né? Vocês vão pular em uma linha, vão abrir mais um tópico. Chega tópico, gente. E vamos escrever a seguinte coisa: noção de arte na Grécia Antiga. Repetindo: noção de arte na Grécia Antiga. Muito bem. Talvez fique meio chato, mas tudo bem, a gente não tá aqui pra fazer um show, né? A gente tá aqui pra estudar o texto, mas vai ser como toda a minha aula, gente. Leitura do texto, explicação. Anotou lá, então, noção de arte na antiguidade. Vocês já tinham anotado o conceito-chave, que é mimesis. Pularam linha e escreveram agora o primeiro tópico, noção de arte na antiguidade. Então, a gente vai aqui para o texto. Deixa eu só me organizar, porque se eu não me organizo... Pronto. Arte na antiguidade. Na Grécia Antiga, começando o texto. Primeiro parágrafo. Esse texto que eu mandei pra vocês, a configuração dele não tá muito legal, me perdoem. Os próximos vão chegar maravilhosos. Começando. Na Grécia Antiga, não havia a ideia de artista no sentido que hoje empregamos, uma vez que a arte estava integrada à vida. Uma vez que a arte estava integrada à vida. Desse primeiro tópico, né, noção de arte na antiguidade, ou na Grécia Antiga, vocês vão, né, vocês precisam entender a principal coisa. Para os antigos, eles não entendiam arte como a gente entende hoje, como uma distração, ou para bonito, né? Por exemplo, aqui, né, uma releitura do quarto do Van Gogh, não era pra isso. Ah, sei lá, vou ouvir uma música pra me animar, eu tô na bad, né? Vou ouvir uma música pra chorar mais. Não. Não era pra isso, tá? Não era entretenimento. A arte estava integrada à vida. Anotem isso. A arte estava integrada à vida. As obras de arte dessa época eram utensílios, vasos, ânforas, copos. Ânfora é uma jarrinha assim que normalmente eles colocavam água. É um vasinho muito bonitinho, tipo uma jarrinha, tá? Edificações, templos ou instrumentos educacionais.
O artífice que os produzia era considerado um trabalhador manual do mesmo nível do agricultor ou do ferramenteiro. Ele era um artesão, tinha domínio da... Aqui não está escrito, não sei porque não apareceu, mas é da técnica, certo? Não tinha... ele era um artesão, tinha domínio da técnica. Tem uma palavra grega para isso, é tekné, certo? Depois eu encaminho para vocês bonitinho como que se escreve e tudo mais. Mas o que é a tekné para os antigos? A gente pode traduzir a tekné como uma arte do fazer. Alguns, vão dizer que a tekné não é uma mera técnica, como a gente entende hoje. Uma coisa no sentido maquinal, prático, técnico. Era uma arte de se fazer algo. Você tinha que dominar, você tinha que saber fazer aquilo. Você fazia muito bem. Isso é uma tekné. Isso é técnica. Então, os artistas eram os artífices ou artesões, as pessoas que faziam os vasos, ânforas, copos, enfim, essas coisas, e eles tinham o domínio, então, dessa arte do fazer, dessa técnica, numa sociedade que considerava o trabalho manual indigno. Lembrando de contexto histórico, gente? Tudo tem o seu contexto histórico, tá? Agora, vamos para o segundo tópico. Platão. Do primeiro tópico. Da arte na antiguidade, da noção de arte. Então, a arte, ela era interligada à vida, não era para distrair as pessoas, não era para entreter as pessoas. A arte, ela era um jeito de se produzir algo, certo? Era um jeito de se produzir algo. Isso era arte dos antigos. Uma noção muito geral, porque existiam obras de arte, existiam os artistas, A gente tá falando de uma noção conceitual e geral, dentro da filosofia, certo? Arte na filosofia. Primeiro, então era isso, algo integrado à vida. Não eram só enfeite, eram utensílios, coisas que as pessoas aproveitavam, usavam, tá? Segundo tópico, Platão. De novo Platão. Sempre Platão, Anotando aí, então. Platão. Platão, 2 pontos. Entendimento de Platão sobre a arte. Repetindo. Platão, 2 pontos. Entendimento de Platão sobre a arte. Platão recusa-se a dar valor autônomo ao que chamamos de arte. Para ele existe uma ordem metafísica e ética no mundo, sendo tarefa da filosofia descobri-la por meio do pensamento racional. Minha Nossa Senhora. Repetindo. Para ele, existe uma ordem metafísica e ética no mundo, sendo tarefa da filosofia descobri-la por meio do pensamento racional. Lembram quando eu sempre pergunto para vocês? Gente, vamos falar Platão. Perguntei isso no começo do ano. Vocês já têm uma base de Platão, porque é terceirão. Alguns disseram que não, alguns que tinham, mas que não lembravam, e a gente conversou um pouquinho. Quando fala aqui, tá falando que o Platão, ele diz, que a gente precisa saber a verdade das coisas. Ok? Precisamos saber a verdade das coisas. Aí ele vai estipular uma
teoria do conhecimento para mostrar para as pessoas como se chega até a bendita da verdade das coisas. Então, quando diz aqui, para ele existe uma ordem metafísica e ética no mundo, sendo tarefa da filosofia descobri-la por meio do pensamento racional. Para o Platão, a verdade das coisas, ou o que as coisas são, você acessa isso. Eu estou falando de uma leitura do Platão, que você vai encontrar na maioria dos manuais de filosofia. Você acessa isso pelo intelecto, ou seja, pela ideia, pela razão, ok? Mais pra frente, isso que eu tô falando vai ficar mais claro. O que é metafísica? Vamos dividir as coisas aqui. Meta é alguma coisa que vai além, é uma meta, aquilo que tá pra frente, aquilo que eu pretendo alcançar, isso é uma meta. Física, meta é aquilo que está além da física, aquilo que eu não conheço pelos meus sentidos, é aquilo que está além dos meus sentidos. Metafísica, exemplo, a alma. Deus também é metafísico, né? Mas vamos falar da alma aqui, né? A gente está num contexto que o Deus que nós conhecemos hoje não era entendido assim pelas pessoas. Era uma sociedade politeísta, né? Mas, voltando, metafísica, aquilo que vai além da física. Ou seja, a ideia. O famoso mundo das ideias do Platão. É por aí que se chega à verdade das coisas, ao que as coisas são por elas mesmas, ou, né, para falar de um modo mais geral, que as coisas são em essência, né? Então, essa essência das coisas, né, ela é alcançada pela ideia. É isso que essa frasezinha aqui está dizendo, pelo pensamento racional. Se faz filosofia pela razão, quando a gente está falando de Platão, né? A arte só poderia ter valor se representasse corretamente essa ordem ou nos ajudasse a agir de acordo com ela. Ou seja, a arte teria que ser racional. É isso que Platão está falando. A arte só tem um benefício, ou ela só traz um benefício para as pessoas, um benefício útil, né? Se ela for racional. Se ela atender essa ordem metafísica da alma, que você chega na verdade das coisas pela ideia, pela razão. Se não for isso, não precisamos levar a sério a arte. Só vamos levar a arte a sério se ela servir à razão. Contudo, Platão reconhece o poder da poesia sobre a alma humana e dá indícios de que aprecia os prazeres que ela proporciona. A noção que Platão tem de arte é uma coisa assim complexa. O que vocês vão anotar para, né, não podemos perder a didática? Então, assim, anotaram lá, né, o tópico do Platão. Vocês vão escrever no tópico do Platão. Para Platão, a arte deveria ser levada a sério. Repetindo, para Platão, a arte deveria ser levada a sério se ela servisse à razão. Se ela servisse à razão. Anota isso aí. Ou seja, a finalidade da arte teria que ser racional. O principal objetivo da arte deveria ser uma resposta racional. Isso que vocês vão anotar aí. Ok? Continuando no Platão. O Platão escreve na República
República, já falamos da República, ainda que por alto, né? Mas já falamos. República é um texto do Platão que se divide em 10 textos. Quando eu falo texto, entendo um livro, obra. É um livro do Platão que tem 10 partes. Qual que é o tema central? Justiça. A República, o Platão escreve com o objetivo de mostrar para as pessoas como deveria funcionar uma cidade perfeita, uma polis perfeita, uma polis justa, que as pessoas vivessem bem, felizes, em comunhão, que todo mundo, né, fizesse a sua parte. E nesses 10 livros ele escreve, por exemplo, como deveria ser a organização política, como que deveria ser a educação. E no livro 10, é na República que tem o famoso mito ou alegoria da caverna. Agora a gente tem que ficar na caverna, né? Piadinha sem graça, desculpa. No livro 10 da República, o Platão expulsa os poetas. Ele vai dizer o seguinte: a poesia não serve, né? Vamos tomar aqui como sinônimo a arte. Não é a mesma coisa, mas aqui vamos tomar, tá? A arte, ela não serve à razão. A poesia não serve à razão. Então, não precisamos disso. Não vamos levar isso a sério. Então, ele expulsa os poetas da polis. Uma metáfora, né? Ele expulsa os poetas da polis. Algumas pessoas dizem: Platão é inimigo da arte, porque ele expulsa os poetas. Ele está dizendo: a arte não tem serventia útil. A poesia, ela deixa as pessoas mais, sei lá, frouxas, talvez. As pessoas ficam com mais medo. As pessoas não ficam fortes. Elas deixam se levar pelas paixões, pelas emoções. Elas ignoram a razão. Então, deixemos de lado. Ela não serve à razão. Tem mais coisa que que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais pra frente sobre isso. Ok? Aí, o Platão, algumas leituras dizem, ele é inimigo da arte. Mas aqui, reparem no texto. Platão reconhece, contudo, Platão reconhece o poder da poesia sobre a alma humana e dá indícios de que aprecia os prazeres que ela proporciona. O Platão escreve por diálogo. É uma forma até literária, né? Uma forma literária. Ele escreve por diálogos. O Sócrates, que é o principal personagem do Platão, ele recorre a mitos para explicar e compreender as coisas. Exemplo, banquete. Banquete, né? O banquete não é um diálogo. São discursos, né? Qual que é o tema central do banquete? O amor. Por que o amor, eros, né? É algo importante, né? Para filosofia. E são discursos, e no discurso principal do texto, para explicar o que é o tal do eros, o que é o amor, Sócrates vai recorrer para um mito. Então, assim, o Platão entendia a importância da arte. Ele usava disso. Ele tinha um valor, né? Ele valorizava muito os grandes poetas. Sócrates, nos discursos, também recorre aos grandes poetas. Ele fala dos grandes poetas. Então, assim, Platão não era inimigo da arte. Ele só está dizendo que a arte, em se tratando de razão, não é aquela que vai, né, bater o martelo. Não vai ser o toque
final, não vai ser a coisa definitiva. A coisa definitiva é a razão. Continuando. Peraí. Opa. Meu Deus, a professora também retornou. Agora foi. Com relação à beleza, quando a gente fala de arte, e a gente já falou isso no início do ano lá na estética, a gente fala de beleza. O que é o belo? É uma das questões da arte, da estética. Com relação à beleza, termo que ele usa com muitos sentidos diferentes, entre eles, né, desejabilidade, valor de troca e de agradabilidade, a visão e a audição, ela não está relacionada às artes. Platão critica, inclusive, os sofistas e os retóricos por não saberem fazer a distinção entre o que é belo porque dá prazer, do que é genuinamente bom e benéfico. Para ele, a beleza em si é uma forma acessível somente pelo ou ao intelecto. A gente falou algumas coisas sobre beleza e, né, uma das perguntas que eu fiz para você, se a beleza, para vocês, se a beleza estava nas coisas ou nos olhos de quem vê. Falamos também que a beleza, né, ela traz uma sensação agradável pra gente. Mas o que o Platão fala? A beleza não é algo relacionado aos sentidos necessariamente, ou a visão, ou, né, a audição. A beleza, ela é algo que está relacionado ao intelecto. A beleza está na alma. O que acontece, por exemplo, com a beleza se você fechar o olho? O mundo vai perder a beleza porque você fechou o seu olho? Não. É isso que Platão tá querendo colocar. A beleza é um estado da alma. E é assim que se entende o que é belo. Por exemplo, para o Platão, a verdade, o que é bom, o que é justo, é também belo. É, porque é um estado da alma, a beleza. Platão faz a crítica da beleza no mundo sensível, dizendo que ela é variável. Algo pode ser belo em um momento e não em outro. E é relativa. Algo é belo em relação a algum aspecto, mas não a outros. É belo para um observador e não é para outro. Sim. Sei lá, exemplo. Essa caneca, né, aqui. Eu posso olhar pra ela e achar ela bem bonita. Linda, maravilhosa, né? Tem aqui, né, um desenho e tal, uma coisinha bacana. Eu posso achar bonito, mas de repente vocês aí podem não achar bonito. E de repente se eu quebro ela, tiro um pedaço dela, talvez ela fique mais feia. Eu acho que ela fique mais feia. O gosto das pessoas, porque é físico, é diferente. Certo? A aparência é diferente. Então, pra parte física, sensorial, a beleza é algo instável. E ela é algo que, como diria, né, um professor muito querido, lógico que ele falava isso em tom de brincadeira, é algo que varia. Se for um estado da alma, não, ela é universal. Tá? Essa que é a crítica para o mundo sensível. E se ela for algo puramente físico, ela morre. Acaba. Estraga. Ou para falar do jeito bonito, fenece a beleza. Então é algo que eu acesso pelo intelecto. Porque é algo universal. Tem que ser entendido assim a beleza. Não só para enfeite. Beleza não é enfeite. É isso que ele tá falando. Beleza não é enfeite. Então anotou lá tópico Platão. Primeira coisa que vocês anotaram.
a crítica que ele faz à arte, né? E que, para Platão, a beleza, ela é somente acessível pelo intelecto. A beleza só é acessível pelo intelecto. Ok? Aqui, né, ele cita aqui o banquete, o simpósio que está escrito aqui no texto é o banquete, aquele texto sobre Eros, tá? Nesse período, a função da arte era criar imagens de coisas reais que tivessem aparência de realidade. Para que esse objetivo fosse atingido, foram desenvolvidas técnicas que permitiram produzir cópias da aparência visível das coisas. Vamos lá. Há várias anedotas, a gente já falou, né, o que é anedota nas aulas. Há várias anedotas que ilustram bem isso. Embora poucos exemplares da pintura grega tenham chegado até nós, dizem, né, que, eu não sei se é assim que fala, mas enfim, Apelles pintou um cavalo com tanto realismo que cavalos vivos relinchavam ao vê-lo. Tinha uma noção muito realista da arte, das obras de arte. Aqui a gente tá falando das obras de arte. Né, que ele fala também, vocês já leram o texto, né, das uvas, né, que ele, o cara pintou as uvas e elas ficaram tão reais que as pessoas queriam pegar elas pra comer. Certo? Ou seja, para os gregos a arte, né, ela representava a realidade. Representava a realidade. E era uma representação também perfeita. Perfeita da realidade. E também tornava as coisas mais perfeitas do que eram. Tinha que ser tudo perfeito. Né? Na verdade, talvez essas pinturas, né, só possam ser consideradas realistas em relação ao estilo da pintura que a precedeu a pintura egípcia, por exemplo. Por outro lado, temos que admirar a fidelidade anatômica das esculturas gregas, tais como a Vitória de Samotrácia e o Discóbolo. Vai aparecer, né, aí para vocês essas duas esculturas perfeitas. Você olha, no primeiro momento parece que são realmente corpos, porque os gregos prezavam muito por isso, corpos perfeitos. Então a anatomia era uma coisa muito seguir, né, a noção perfeita das coisas. As coisas tinham que ser representadas de modo exemplar, né, e assim os gregos faziam. Essa atitude perante a arte está fundada sobre o conceito de mimesis. Chegamos na mimesis, que é o conceito-chave, certo? Terceiro, né? Nós já estamos no terceiro tópico, mimesis. Pode anotar aí, mimesis. Notado, para Platão, a mimesis seria a imitação não da ideia, a essência universal da coisa, mas tão somente da sua aparência, isto é, de um objeto concreto e particular. Além disso, só se pode imitar algo a partir de um ponto de vista, não de todos, fazendo com que a imitação não seja exata, mas parcial. Portanto, ela está longe da verdade. Mímese. O que é a tal da mímese? Mimesis é uma palavra que vem do grego. Uma tradução literal vai ser imitação. Anotando aí. Mimesis é imitação. Vírgula. Mas, mais do que isso, mimesis se trata de uma representação da realidade. Ou seja,
A tal da mimesis, ela é uma representação da realidade. Mimesis é uma representação da realidade. Anota isso aí. Aí aqui o texto diz, o que o Platão vai dizer? A mimesis não dá conta de expressar isso de forma racional. Por quê? Agora nós vamos para um exemplo prático. Isso aqui. Se a gente está estudando Platão, a gente vai entender que isso aqui é a representação sensível da ideia de caneta. Ok? Representação sensível da ideia de caneta. Isso aqui. Representação sensível da ideia de caneta. Agora, vocês sabem, né? Eu não sou artista. Mas, né, eu tô aí com uma vontade de fazer umas coisas. Inclusive aqui tem essas minhas aquarelas. Eu vou desenhar uma caneta. Imagine a beleza de caneta. Deixa eu olhar que eu quero representar essa caneta aqui. Desenhar uma caneta. Ela tem uns negocinhos aqui. Deixa eu ver como que ela é no final. Vai ser difícil de desenhar essa parte. Tá saindo aqui uma obra de arte. Isso, Platão, não é com uma caneta que ele vai exemplificar. Mas eu vou fazer com a caneta para que vocês consigam visualizar. Isso vai estar no livro 10 da República que eu falei agora há pouco para vocês. Qual que é o primeiro ponto que a gente precisa pegar? A caneta aqui é uma representação sensível da ideia de caneta. Por quê? Porque, ó, isso aqui é uma caneta. Coisa fofa, né? É uma caneta também. E isso aqui é uma caneta. São canetas diferentes. Porque são representações sensíveis. Mas eu sei que, embora elas tenham uma aparência diferente, as duas são canetas. Porque eu já tenho a ideia de caneta, que é universal e me permite reconhecer todas as canetas que eu acesso pela ideia, pelo intelecto. Ok? Então isso aqui é cópia da ideia de caneta. E o que o Platão vai dizer? Mimesis é uma cópia da cópia. Me perdoe. Cópia da cópia. Sacam isso? Então, para Platão, né, ele vai criticar Mimesis, ele vai dizer, já tá mais graus distante da verdade. Porque é uma cópia da cópia, Mimesis. Certo? Então, para Platão, mimesis seria imitação, não da ideia, mas da coisa, tão somente da sua aparência. Isso é um objeto concreto e particular, a cópia da cópia, a imitação da imitação. Além disso, só se pode imitar algo a partir de um ponto de vista. Claro. Eu coloquei a caneta aqui e fiz assim, mas se ela tivesse de outro jeito, eu desenharia ela de outro jeito. E eu já estava mais distante ainda do que realmente é uma caneta. Me perdoem o exemplo estranho, tá? Importante, ela está longe da verdade. Então, para Platão, a mimesis, ela está longe da verdade, longe da razão. Anota aí. Anotar o que é mimesis, né? Que é a imitação ou a representação da realidade. E que o Platão vai dizer, sendo uma imitação da imitação, a mimesis está longe da verdade. É por isso que eu não devo levar a arte a sério. Porque a arte, se é uma imitação do real físico, ela está muito distante da verdade. Então eu não tenho que levar isso realmente a sério. Só para distrair.
ele fala, né, que a arte ela poderia, por exemplo, funcionar para entreter mulheres e crianças. Agora vocês vão anotar outro tópico, Aristóteles, ok? Anotado. Aristóteles, né, vai ter uma visão diferente de Mimesis do que a visão do Platão. A gente já está quase terminando. Ele vai dizer o seguinte: afirma que a mimesis é natural para as pessoas desde a infância, por ser um modo de aprendizagem. O Aristóteles ele vai dizer o seguinte: as pessoas aprendem por imitação, certo? As pessoas aprendem imitando. Então é uma coisa que deve ser levada a sério, sim. Quando eu falo que aprendem por imitação, vocês entendem, né? O exemplo, a própria fala, a gente escuta e a gente reproduz. Depois a gente atribui o sentido. As posturas que a gente tem e tudo, por exemplos, nós aprendemos por imitação. Isso que o Aristóteles vai colocar pra gente. Que a mimesis resulta em conhecimento porque copia corretamente o objeto e o simplifica. Aí ele vai usar o exemplo da tragédia. Isso está num livro do Aristóteles que se chama Poética, que é um livro que ele fala sobre arte. Essa questão do Platão e do Aristóteles eu vou falar de modo muito geral, mas a gente vai trabalhar depois de forma mais aprofundada, ok? Ele vai usar a tragédia como exemplo. O que é a tragédia, né? A tragédia para os gregos, ela era um exemplo de conduta ética e moral. Ou seja, eu ia lá, eu assistia a tragédia e a partir do comportamento nobre dos personagens, eu me sensibilizava e aprendia com aquilo. Pensava, poderia ser comigo. Daí ele vai dizer, tem um contexto e conceito para isso. Lembrem lá da catarse, né? A tragédia boa, ela tinha que sensibilizar as pessoas, causar até um certo temor nas pessoas, e elas aprendiam a partir do que elas assistiam nas tragédias. Então ele vai dizer, isso é bom, mimesis é bom, porque está ditando um comportamento para as pessoas. Se bem aplicada, lógico, né? Se bem aplicada, isso vai educar eticamente as pessoas, e isso é ótimo. Ele vai falar da tragédia do Édipo. Lembrem do Édipo, que é aquele cara que sem saber mata o pai e casa com a mãe. Qual que é a sacada do Édipo? Não se pode fugir do seu destino. Durante o decorrer da tragédia do Édipo, ele tenta fugir do destino dele, mas ele não consegue. E quando ele descobre o que ele fez, ele aplica para ele a punição que ele julga ser justa. Ele é um exemplo de homem honrado, de homem justo. E ele serve muito bem de exemplo. E a história do Édipo, ela sensibiliza as pessoas a terem um comportamento justo e bom também. Então Aristóteles vai dizer, se bem aplicada, é muito bom. Mimesis é muito bom. As pessoas vão ver aquilo, vão ver uma ação boa e vão imitar a ação boa. As pessoas vão ver uma ação ruim e elas vão entender que elas não têm que fazer aquilo. Uma ação ridícula, como por exemplo, né, nas comédias, como elas não deveriam ser também. Ok? Não é imitar só por imitar por bobo alegre, não. É pra ter uma conduta ética. Exemplo. Exemplo que você tem que seguir e que você não tem que seguir. É nesse sentido que eu estou falando para vocês. Embora a poesia não seja a mimesis do universal, Aristóteles sustenta que mesmo os objetos da mimesis não sejam universais, eles podem resultar em um processo que apresente universais.
porque a tragédia não trata de assuntos banais, que nem eu falei pra vocês. As tragédias tinham temas particulares, mas elas estavam ditando para as pessoas comportamentos bons. Então isso poderia se dar de forma universal, que o tema era diferente, mas o objetivo era o mesmo, que era o bom comportamento, certo? Ou seja, elas ensinavam algo útil para as pessoas. Então vocês colocam aí no tópico. Aristóteles coloca que a mimesis é algo importante. Aristóteles coloca que mimesis é algo importante. Por quê? Primeiro, o homem aprende por imitação. Primeiro, o homem aprende por imitação. Segundo, a arte sendo... Depois vocês podem voltar isso, né? O vídeo para anotar aí. Segundo, a arte sendo uma imitação do real, ela pode, né, dar bons exemplos para as pessoas. As pessoas podem aprender a seguir bons exemplos também. Né? É isso que ele vai falando aqui. Tem a noção de poiesis, que o Aristóteles vai dizer que a arte ela é uma poiesis, né? Mas isso, vocês não se preocupem com isso agora. A gente vai voltar nisso quando a gente for falar de Aristóteles. O que é a poiesis? É uma criação artística, né? Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Então, assim, pra finalizar o texto, ele joga uma provocação pra gente. Ele coloca o seguinte, ele coloca que se a arte não fosse uma imitação da realidade, o que é arte? Não vai surgir do nada. Aí ele diz aqui, né? Agora suponhamos que nesse caso o homem também não soubesse o que eram os vários corpos representados. Ser-lhe-ia possível ajuizar da justeza da obra do artista? Como que você ia, de certa forma, identificar ou compreender, entre aspas, aquilo? Poderia ele, por exemplo, dizer se ele mostra os membros do corpo em seu número verdadeiro e natural, em suas situações reais, dispostos de tal forma em relação uns aos outros que reproduzam o agrupamento natural, para não falarmos na cor e na forma, né, ou seja, todos os detalhes. Ou se tudo isso está confuso na representação, como que a gente vai identificar então? Joga essa provocação final. Então, assim, 48 minutos de vídeo. Já vamos fechando. Então, a mimesis, ela é uma representação da realidade, e dentro da filosofia, alguns filósofos entendem isso de uma forma positiva e outros de forma negativa, como a gente viu com Platão e com Aristóteles. Então, pessoas, é isso. Espero, né, que vocês consigam minimamente compreender. Se não conseguir, tudo bem, conversamos de novo, e de novo, e de novo. E assim vocês vão me mandar, né? Eu vou indicar quando eu enviar esse vídeo pra vocês as datas para que vocês me mandem as dúvidas. E boa aula, bom estudo. Um grande abraço para todo mundo. Espero ver vocês em breve, né? Um beijo enorme para todo mundo.